Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início, então, a esse programa triplo, né, que são 2 palestras em uma e um pequeno concerto, né, relacionado às 2 pesquisas, assim, não diretamente relacionadas às 2 pesquisas, mas que contém muitas relações, conforme vocês vão poder ver. Então, eu tenho o prazer de convidar o professor doutor Evan Alexander Megaro para dar início aqui, e logo em seguida ele vai apresentar a pesquisa dele, que foi defendida no doutorado aqui, do programa de pós-graduação da música. Então, enquanto ele fala, eu fico no piano. Obrigado. Luciano, onde que eu fico? Aqui? Ok, ótimo. Então, obrigado, gente. Obrigado, Luciana, Carlos, vocês da equipe. Eu sou Evan Megaro, recém-doutor em prática performance, música erudita, aqui da UFMG e mestrado da UFRJ. E agora eu vou apresentar um pouco da minha metodologia que eu usei tanto no mestrado na UFRJ quanto no doutorado aqui no UFMG. Essa pesquisa conta com o fato de eu ser estrangeiro aqui no Brasil e me orientar e me informar sobre música popular para trazer nas minhas interpretações na performance de piano, que acaba englobando muitas áreas de conhecimento de academia, acabando sendo um estudo interdisciplinário. Dessa pesquisa em particular, os objetivos, resumindo, realizar uma imersão no chorinho de rua, chorinho popular, folclórico, coletar dados sobre as práticas de performance, confrontar a análise das partituras do choro e chorinho. Pode passar. Discutir os aspectos didáticos, pedagógicos dos instrumentos do chorinho, preparar uma edição de performance de piano solo, um choro de piano solo, nesse caso vai ser do Octavio Maul, que a gente vou falar mais tarde, e contribuir e criar uma metodologia universal a ser usada por outros músicos. Ok, esses procedimentos, como eu disse, acabam englobando várias áreas, da história até a análise, autoetnografia, até a didática, para chegar numa performance ou prática interpretativa de uma música baseada no gênero em que estamos estudando. Pode passar. Só uma breve história do gênero em questão hoje, que é chorinho. A gente vai passar muito rapidamente. As origens, como nós já sabemos do chorinho, tem influência do lundu africano, a modinha, que é a canção do Portugal, e as danças europeias que chegaram aqui no final do século XIX, incluindo a valsa, a habanera, polka, shot, pode passar, machixe e o tango. E todas essas danças ainda nós vemos na apresentação, na execução de choro hoje em dia, de chorinho. A prática conjunta no final do século XIX no Rio de Janeiro, aos domingos nos bairros da Zona Norte, deu origem ao que a gente concebe hoje em dia como chorinho de rua, chorinho popular, chorinho folclórico. Pode passar. As figuras importantes que contribuíram, principalmente no final do século XIX, temos Joaquim Antônio da Silva Calado, que foi um dos organizadores do chorinho, desses práticas conjuntos. Pode passar. Todo mundo conhece Pixinguinha. Pode passar. Temos Benedito Lacerda, parceiro do Pixinguinha. Agora tem Dinho Sete Cordas. Agora uns nomes menos conhecidos. João da Baiana, Valdir Azevedo, que também é compositor. E chegamos nos pioneiros, ou seja, os compositores de choro e danças de salão de piano solo, que temos Chiquinho Gonzaga, Nazareth. E teve outros na época
que beiravam entre a música popular e música erudita, inclusive Alexandre Lévy, final do século XIX. Agora, indo para a análise do choro, pode passar. A gente tem que analisar os elementos principais, pode passar, que incluem padrões rítmicos, melódicos, harmônicos, timbres, texturas e formas, estilo de interpretação, possibilidades e as funções de cada instrumento. Talvez o instrumento principal, que dá a condução e a base ao mesmo tempo, e pode dar melodia melodias chamadas baixarias. É o violão de 7 cordas, pode passar. Como eu disse, ele preenche o acompanhamento, pode fazer condução, mas o papel mais característico do violão de 7 cordas no chorinho é o que é chamado baixaria, onde o violão toca umas melodias em contracanto das melodias mais agudas, do flauta, da voz ou do saxofone. Pode passar. Um exemplo de baixaria melódico, pode passar, passando. Ele usa escala menor descendente, bem comum, pode passar. Pode passar isso. Não. Ok. Agora chegamos no cavaquinho, que hoje em dia é o mais, vamos dizer, hoje em dia é o mais presente na ouvido plano sonora da condução de chorinho. Pode passar. Um exemplo de padrão rítmico que eu tirei da gravação tocando para você de Luiz Americano. Pode passar. Temos pandeiro, que todo mundo conhece pandeiro, que também, na verdade, é um instrumento árabe, foi utilizado por mulheres originalmente. A gente também, eu tirei uns padrões, transcrevi uns padrões, essa do flamengo e flauta, cavaquinho, violão, 2 músicas separadas, só para mostrar como eu fazia essas transcrições. Pode passar. Doce de coco, outro padrão de pandeiro. Depois eu comecei a ouvir, ler uns choros de piano solo, que às vezes beiram entre música popular e música erudita. Temos de Alexandre Lévy, Nazareth, Barroso Neto, Radamés Nathalie, Osvaldo Lacerda, Chiquinho Gonzaga e Octavio Maú, em que nós vamos focar hoje. Pode passar. Em minha autoetnografia, rapidamente, pode passar. Eu me presenciei semanalmente nesses bares aqui em Belo Horizonte, Bar do Salomão, Redentor, Café com Letras e Praça da Liberdade, para ouvir choro. E me colocava dentro da roda sem tocar nenhum instrumento. Em vez disso, eu fiquei anotando o que eu ouvia. É rascunho mesmo, era para ser. Pode passar. Rascunho de padrões, das músicas, dos integrantes, pode passar. Então, tudo isso eu incluí na minha tese como a minha autoetnografia. Pode passar. E a didática, eu passei um pequeno tempo, uma pequena temporada estudando com instrumentistas, inclusive Túlio Araújo, internacionalmente conhecido por ser um pandeirista. Pode passando. Eu aprendi técnicas básicas no pandeiro. Pode passar. Os acentos, só fotos para comprovar que eu fiz isso. E chegamos à conclusão de todas essas informações, tanto da análise das gravações, da história do instrumento com esse estudo didático, que um exemplo que nós vamos usar no choro do Octavio Maú, esse padrão de pandeiro que estamos vendo aqui no slide, em que essa legenda mostra os golpes diferentes que a mão pode executar, de polegar, de um golpe fechado, um golpe aberto, e tudo tem seu timbre e sua função dentro da célula rítmica que está havendo. Pode passar. Depois eu passei a fazer umas aulas com Lucas Teles, violão de 7 cordas, é professor atual, acho que de São João del Rei. Pode passar. Daqui? Ótimo, não sabia disso. Então, a gente aprendeu, como eu disse, violão de 7 cordas tem vários papéis. Um dos papéis é o acompanhamento, pode passar. E a gente aprendeu uns padrões de acompanhamento, ele mostrava como os dedos funcionam, pode passar.
As baixarias, aquelas melodias em contracanto, pode passar. Uns exemplos de partitura das baixarias. Depois eu passei umas aulas com Lucas Ladeia de cavaquinho, e mais uma vez mostrava como o timbre muda no cavaquinho, segundo o padrão rítmico, que A é aberta, F é fechado, por exemplo. E esses timbres, conforme a levada que o cavaquinista está fazendo, caracterizam a condução. Então, esses abertos fechados são muito importantes para coincidir com a levada no momento, seja choro sambado, seja polka, seja chorinho tradicional, tipo tango. Pode passar. O strumming é a percussão a execução das cordas que acaba de falar. Pode passar. Então, nesse sentido, a gente vê como é importante estipular se o cavaquinho está indo para baixo ou para cima, porque também vai mudar o timbre e o ímpeto rítmico do padrão que está usando para coincidir com a levada que você quer, seja choro sambado, machixe ou samba. Pode passar. E todas essas informações a gente vai usar na interpretação de uma música escrita para piano solo por Octavio Maô. Aqui é o Octavio Maô. Os dados dele: nasceu em Petrópolis, morreu em Governador Valadares, estava de férias aqui em Minas e acho que caiu no banheiro de AVC. Pode passar. Ele era professor do UFMG, ele era regente da Orquestra Sinfônica, a orquestra do Teatro Municipal do Rio. Ele era pianista muito competente, e também, claro, que era compositor. O Choro, composto em 1952, pode passar. Aqui temos a partitura. São 3 páginas. Pode passar as 3 páginas. Ok, volto para a primeira. Obrigado. É editada, publicada. E temos, logo de cara, quando se vê a partitura, você já pode conceber pode imaginar como ele estava concebendo o som do choro nessa partitura, nessa música. Pode passar. E já partimos para a parte B, que parece que é um pouco mais envolvida. E eu vou mostrar, pode passar, como os elementos que eu transcrevi nas gravações e que eu transcrevi nas rodas ao vivo e também em que eu aprendi nas aulas com os instrumentistas, como esses padrões estão presentes na música. Pode passar. Ok. Aquele padrão de pandeiro, como a gente disse, essa legenda, a gente tem PF, que não é prato feito, mas é polegar, golpe fechado. A gente tem D, que você usa ponto de dedo. M, você usa a base da sua mão para percutir. D, mais uma vez, é o dedo. P, A, que é polegar, golpe aberto. Temos mais um D, que é dedo. M, mão. D, é dedo. Então, esse padrão, esses timbres específicos que fazem o som do pandeiro, quando eu vi a partitura do Maô, eu imediatamente identifiquei só pelo desenho da escrita rítmica. Pode passar. Só pela escrita da partitura, eu liguei e depois eu toquei. Para mim fez todo sentido. Você pode aplicar esse... Vamos começar com o auge, PA, polegar com golpe aberto, no auge da frase. Já está no final da subida. E esse é o lugar onde o pandeiro faz o golpe aberto, que ressoa mais. E os outros, como a gente vê em notas, intervalos alternados, o primeiro PF, D, M, D, PA, D, M, D. A gente está vendo a textura, 3 notas, 2 notas, 3 notas, 2 notas, 3 notas, 2 notas. Exatamente o que o pandeiro faz. Você tem uma leve alternância de textura no pandeiro entre um golpe um pouco mais pesado e um pouco mais leve. Então, quando eu vi isso na partitura,
eu liguei as duas técnicas, eu liguei essa técnica para o piano imediatamente. Todo mundo entendeu? Sim? Ok, ótimo. Pode seguir. Aquele padrão de violão de 7 cordas, de acompanhamento, que eu aprendi com o Lucas Teles, professor do FMG, né? Eu consegui ver também na partitura do Octave Maú imediatamente. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele não tem feito isso propositalmente. Pode passar. A gente já vê o mesmo padrão de acompanhamento de um choro, de um violão de 7 cordas, transcrita para o piano. Pode voltar? A gente vê o polegar do violão num ritmo de colcheia pontuada, seguido por semicolcheia. Pode passar. E na mão esquerda do piano temos o ritmo harmônico está aumentado, dobrado. Então a gente tem na primeira colcheia e última colcheia do grupo de 4 o mesmo padrão na parte grave igual ao violão. Pode voltar? E a gente tem na pontas dos dedos, mão direita no violão de 7 cordas, que preenche o segundo e terceiro semicolcheias do grupo de 4. Pode seguir? Para o piano, eu vi a mesma coisa. Mais uma vez, o ritmo harmônico está aumentado, dobrado. Ok, seguindo. As baixarias de violão de 7 cordas, melodias, alguns exemplos que eu transcrevi nas aulas e nas gravações. A gente vê os acentos em vários lugares, às vezes grupos de 3, às vezes grupos de 2. Pode seguir. Quando veio a partitura do Maú, eu percebi que esse fluxo de colcheias não estava com nenhum agrupamento. Então, eu tomei essa liberdade para agrupar da mesma maneira que eu teria agrupado com um violão de 7 cordas, em 3, 3 e 2. Mas podia ter sido em outro grupo, se você pudesse justificar. Pode seguir. E o cavaquinho, os padrões que a gente tirou de cavaquinho, com os acentos, e o strumming e os timbres, pode passar. Eu vi no início da música, mas isso eu demorei um pouco para entender como eu podia ligar esse início com o cavaquinho. Então, eu custei a entender porque, para mim, eu não tinha entendido a intenção do Maú, porque ele começou o padrão com 2 notas agudas, como a Ana Cruz, mas depois eu saquei que ele queria sacar a mão esquerda do piano, que acaba se destacando por causa do padrão recorrente da mão direita. Então, essa nota melódica na mão esquerda descendo, ele colocou para destacar essa linha melódica. Então, destacando essa nota, a segunda nota do grupo de 4, pode voltar, é coerente com muitos padrões de choro em que o segundo grupo do semicolcheia é acentuada, tanto no cavaquinho, até no pandeiro, até no violão de 7 cordas. A gente vê no primeiro exemplo o acento e a gente vê no terceiro exemplo como o strumming vai para cima do segundo semicolcheia. Então, já no cavaquinho, essa segunda semicolcheia está sendo destacada. Maú viu isso e colocou no piano como uma linha melódica em contraponto do intervalo recorrente na mão direita. Pode passar. Está vendo o segundo do grupo? Todo mundo está vendo? Ok. Acho que considerações finais. Pode passar. Isso, ok. Então, a universalidade dessa metodologia. Claro que se você é um pianista ou qualquer instrumentista no meio erudito, você pode usar essa metodologia para estudar o gênero de chorinho, para aplicar na sua interpretação de piano, ou violão, ou outro instrumento que está tocando. Mas essa metodologia se aplica em qualquer gênero folclórico ou popular. Pode usar para estudar as danças folclóricas do Bartók
tipo, acho que no início do século XX, você teria que entender de onde vem as inspirações dele, de quais são as danças, quais são os ritmos, quais são os instrumentos usados, para poder aplicar na sua interpretação da peça de piano, que ele escreveu danças folclóricas húngaras, né? Chamado húngaras. Claro que você vai ter um certo limite, porque o piano é um instrumento com a própria mecânica, mas essa metodologia funciona para qualquer gênero em que você quer traduzir os elementos populares para um instrumento no palco, nesse caso o piano. E segundo ponto, você acaba tendo um conhecimento enorme do gênero em que você está usando e aplicando no seu instrumento no palco. Então, esse negócio de eu estudar tocar choro hoje em dia foi por acaso, porque eu decidi, com meu orientador, mergulhar nesse meio, e hoje em dia eu estou tocando choro 2, 3 vezes a semana, choro popular em rodas. Então, eu não pretendia estudar isso, mas acabei estudando para melhorar minha interpretação da obra do Maú, e agora eu diria que eu sou chorão aqui em Belo Horizonte. Então, sou muito grato por esse fruto inesperado da minha pesquisa. E outro fruto inesperado que eu não coloquei nessa apresentação de hoje, porque não tem a ver, mas eu também compus um choro de piano solo, no estilo de pianeiro Chiquinho Gonzaga, Radamés Nathalie, Ernesto Nazaré, somente porque eu tinha acumulado tantas informações, tantos dados de chorinho, que eu era capaz de agora compor algo meu com todas essas influências. Então, se vocês quiserem ouvir essa música chamada Horizontando, está no YouTube, a ex-aluna daqui, Ana Rossoni, que interpreta, e você vai ouvir claramente todas essas influências, todos esses padrões que vocês acabam de ver aqui. Então, com isso, eu passo para meu colega, Dr. Carlos Ernst. Obrigado, Evan. Parabéns pelo trabalho. Você falou de vários instrumentos e não falou do corno inglês. Bom, não é à toa que ele não tenha falado do corno inglês, né? Porque imagina, ele falou de pandeiro, cavaquinho, violão de 7 cordas, né? E aí vocês podem estar se perguntando qual que será a conexão disso com um instrumento dito chamado corno inglês, né? Eu vou apresentar basicamente em poucas palavras, né, porque minha pesquisa é uma pesquisa bem extensa e também interdisciplinar, assim como o Evan falou que o trabalho dele tem essa interdisciplinaridade, né? E então eu vou apresentar brevemente uma pesquisa, né, quer dizer, que virou livro, né, que eu publiquei agora no final de 22, o livro decorrente da minha tese de doutorado, defendida aqui no programa de pós-graduação em música, aqui na linha Música e Cultura, tendo como orientador o professor Flávio Barbeites, né? Pode botar no modo de... E daí, então eu vou tentar resumir isso aqui rapidamente, né, dizendo que, como o Evan falou, né, essa música dita brasileira, né, do choro, essa música urbana, ela já vem do século XIX, ali meados do século XIX, né, e ela se consolidou, assim, basicamente no segundo império, ou no segundo reinado, que é de 1840 a 89, né, quando a sociedade brasileira, assim, basicamente nas capitais, que foi Salvador, depois Rio de Janeiro, começa a se desenvolver uma música vigorosa, uma música importante, né, com aqueles compositores que ele citou ali. E essa música, então, ela já vem de longa data. Então, pode passar mais um, vou voltar nisso aqui. Essa ideia de ter um conceito de música brasileira, né, foi sempre perseguida por vários autores, assim, no sentido de conceituar que música brasileira que seria essa. Então, a gente tem o poema do Olavo Bilac, né, de 1919, né, que assim, uma construção poética em cima daquela história do mito das 3 raças, né, e ele termina com aquela flor amorosa de 3 raças tristes, né? Inclusive flor amorosa é o nome de um choro conhecido, né? E do calado, né? Que o Evan mostrou aqui.
mas então uma construção poética em cima assim da questão dos portugueses, né? Dos africanos e dos ameríndios, né? Então essa ideia vingou muito no início do século e foi perseguida por aqueles intelectuais que se articularam em torno do modernismo musical brasileiro, né? O nosso modernismo musical ele tem uma característica. Só para se fazer uma pesquisa, quem aqui tem alguma ideia, já estudou algum pouco sobre modernismo, né, musical? Só para ter uma ideia assim, de qual o nível de conhecimento. Mário de Andrade, a gente pode falar disso assim, mais ou menos, assim, tranquilamente? Não, né? Não me espanta isso, porque realmente é um tema pouco estudado e, no entanto, foi uma pergunta que eu me fiz também ao iniciar a pesquisa, por que esse ponto é tão pouco estudado, né? Passando. Então, o próprio Mário de Andrade, né, que foi um intelectual importante, ele, antes mesmo da Semana de Arte Moderna, ele escreveu um texto, publicou num jornal, no Correio Musical Brasileiro, em São Paulo, uma coisa assim, existe música brasileira? Aí ele dizia sim e não. Existe, latente, incipiente, como consolação e desespero, como língua idealizada, sentimental e ainda rude. Existe como jequitibá selvagem, desregrado, mas feliz. Suas raízes penetram fundo já no povo, ninguém mais as pode extirpar do coração desta sub-raça de nibelungos, morenos e pequeninos, sub-raça nascida de uma aurora de descobrimento, do beijo de 3 raças tristes, né? Aí, de novo, as 3 raças tristes, né? Essa ideia de... Aí, volta um pouquinho, por favor. Mais um. Então, assim, a questão intelectual que esteve presente nesse debate desde o final do século XIX, início do XX, né, e que afetou muito o pensamento musical e do modernismo e também de outros momentos, foram esses 4 elementos aí: o meio, a raça, o povo e a nação. Então, meio, raça, povo e nação influenciou decisivamente o pensamento, né, da intelectualidade, não apenas musical, mas também cultural. O próprio Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, né, são aspectos muito importantes. E a questão do meio, sobretudo, vai influenciar o Villa-Lobos, né, que é aquela ideia da natureza exuberante brasileira, né, que ele passa um pouquinho, procura aí, por favor, ele está um pouco fora de ordem esse negócio. Mais um, do Villa-Lobos. Mais um. Desculpa. Aqui. O Villa-Lobos, ele estava dizendo então sobre o Brasil: não escrevo dissonante para parecer moderno, de maneira nenhuma. O que escrevo é a consequência cósmica dos estudos que fiz, da síntese que fiz para espelhar uma natureza como a do Brasil. Então ele foi influenciado por essa questão do meio, né, da natureza, e tem outros escritores também exploraram essa ideia, né, de uma natureza exuberante, no sentido até de evitar um pouco a cena social, que era muito complicada, né, a cena humana, né? Então a ideia era enaltecer essa natureza, e todos sabem que o Villa-Lobos, né, escreveu A Floresta do Amazonas e escreveu peças assim importantes, né, nesse sentido de espelhar essa natureza, né, essa ideia de natureza exuberante, que também vai se refletir um pouco na obra do Tom Jobim, né? Então, voltando, por favor, lá no isso. Então, mais um. O Mário, mais para frente. E aí depois o Mário de Andrade, então, ele dizia: mas a música brasileira não existe, né? Aí ele vai dando umas ideias assim, mostrando como ele está influenciado por essa ideia de raça também, né? Assim, quando ele fala sub-raça dos nibelungos. Então, eu estou falando sobre isso rapidamente, é um tema complexo, mas no sentido de procurar mostrar para vocês essas questões aí, que essa perseguição de uma ideia de música brasileira, né? Passa, por favor. Então, o Mário de Andrade, né, que foi um dos principais intelectuais que se debruçou sobre a música, a cena musical, mas também foi um escritor e um poeta importante, né? Ele lança em 1928 2 livros importantes. Um livro teórico sobre a música brasileira, um ensaio sobre a música brasileira,
e também o Macunaíma, um romance, né, que fez história e se tornou uma espécie de alegoria, né, de um jeito brasileiro de ser, um pouco até confuso, né? Mário de Andrade ele tinha um pouco assim ele se equilibrava, como muitos de nós, entre ser um artista, entre ser um escritor, entre ser um erudito, né, um teórico, né? E ele desenvolveu essa ideia perseguindo essa ideia do que seria a música nacional, quer dizer, aquela ideia de música brasileira que já vinha do século XIX, que é a música brasileira urbana, né, que o Eva mostrou muito bem aqui, o choro, a valsa, o tango, a habaneira, aquilo já existia, né? E, no entanto, quando houve, no modernismo, essa articulação teórica, né, ela derivou para uma coisa mais assim no sentido do nacional, daquela ideia de nação que derivou para uma ideia de nacional e que daí foi mais um passo para ser o nacionalismo, né? E o que eu tenho dito muito aos alunos aqui, que essa ideia de nacionalismo muitas vezes é complicada, né? E ela, quando se associa à cena cultural, assim, se torna bastante difícil, né? Então, você caracterizar uma música como nacional, o que seria uma música nacional, e ainda influenciada por uma ideia de raça, né, de povo, de natureza. Então isso tudo se tornou esse eixo, né, de discussão, e eu falo bastante disso no meu livro. Passa, por favor. Então, assim, só um minuto. Ele volta, por favor. Então ele dizia que para a música se tornar brasileira, né, ela deveria ter uma tese nacional e depois uma consciência nacional, e para depois se tornar uma inconsciência nacional, né? Quer dizer, como ela já estaria, assim, digamos, automaticamente nacional, né? Que era uma ideia bastante difícil, né, de ser concretizada, até porque essa ideia de nacionalismo, ela também não avançou muito ali no século XX. Passando. Então, aí ele fala mais um texto assim rápido, que é bastante complexo, também falando de relações entre nação brasileira e raça. E aí no final, o que importa é saber se a obra desses artistas, né, que ele está falando dessa música brasileira, deve ser contada como valor nacional, né? Então está aí mais uma vez o Mário de Andrade colocando as coisas em termos de valores nacionais, né, para caracterizar uma música que já era brasileira, né, conforme já vinha sendo praticada nas cidades, e, no entanto, passando, ela não foi... E o Villa-Lobos, por sua vez, né, ele foi um principal impulsionador desse nacionalismo musical, né, que é uma coisa que aqui tem o Paulo Guedes, um livro importante também sobre Villa-Lobos, e que diz que o Villa-Lobos, né, o forte impulso dado por ele à arte de caráter nacional, sobretudo a partir de 1930, mas também antes, foi um dos fatores que mais contribuiu para que o viés nacionalista passasse a definir os rumos da música erudita no país. O nacionalismo na música assumiu tal importância que, a partir de então, apenas as obras que exprimiam seus ideais seriam valorizadas por críticos, musicólogos e historiadores. Então, a gente vai ver que também há um nacionalismo popular, assim como o nacionalismo erudito, né? Então, essas coisas são todas muito complicadas. Eu tentei estudar isso do ponto de vista musicológico, né? Sempre mantendo a música como chão da pesquisa, mas também recorrendo à história, recorrendo à sociologia, né? Recorrendo à literatura, conforme a gente viu ali o Bilac. E nesse sentido, pode passar? Mostrando para vocês aqui um trecho ela não está muito bem configurado isso, né? Para mostrar que essa ideia do Villa-Lobos, né, do Tom Jobim e do Edu Lobo, que canções, afetos e brasilidades é um percurso, digamos assim, alternativo, outsider, a esse nacionalismo que percorreu, né, o século XX. Porque o que aconteceu com os modernistas musicais? Eles acabaram sendo, digamos, cooptados por um nacionalismo, né? O próprio Mário de Andrade, e o nacionalismo ele gerou ditaduras, todo mundo sabe, gerou ditaduras no Brasil, Getúlio Vargas, Hitler,
Franco na Espanha, né, Mussolini. Então é uma coisa complicada assim, de você associar cultura com política nesse sentido, né? O meu percurso era de correr por fora disso daí, né, procurando retratar os afetos, né, existentes nesse percurso, que aí sim a gente tem a mesma ideia de música brasileira, que já tem o Vinícius de Moraes entrevistando o Tom Jobim para uma revista da época, ele dizendo: você acha que existe uma música brasileira? O Vinícius, né, e o Tom: sim, se chamamos de música brasileira o amálgama de todas as influências recebidas e assimiladas, tornadas nossas pelo contato com a furiosa realidade brasileira, né? Aí ele vai falar do Ernesto Nazaré, que tem uma influência chopiniana, né? E nessa época o debate era também muito assim, muito intenso, né? Assim, isso aqui é música brasileira, isso aqui não é, isso aqui é nacionalismo, isso aqui é internacionalismo, isso aqui é influência americana, isso aqui é bolero. Então o debate era bem intenso e o Tom: não, mas isso tudo cabe, né? O que tento dizer, avançando ali, ele fala, ele fala que o que não posso concordar é com a identificação de alguns com a música brasileira de determinado período e a negação consequente de outra música brasileira de outro determinado período, né? Achamos que isso é um falso nacionalismo e pensamos que a palavra para caracterizar esse modo de ser é saudosismo, né? Mais adiante, acho que ele está dizendo, para completar ali: as pessoas, as culturas, as músicas se comunicam umas com as outras. Há sempre influências novas, como disse Radamés em Atli, né, que nós vamos tocar uma música dele. Pois, de outro modo, a única música brasileira mesmo seria dos tupis e guaranis, porque, por sua vez, dizem os antropólogos, tem a sua origem na Oceania, né? O uso de instrumentos como violino, harpa, oboé, trompa, etc. na nossa música é tão lícito quanto do violão, do cavaquinho e da flauta, que também não são instrumentos fabricados no Brasil, né? Não está dando para ver. Então, resumindo a conversa, né, para não me alongar muito, nosso trabalho aqui, que a gente está iniciando o trabalho, eu e Evan, é um pouco isso aí no caminho do Tom Jobim. Quer dizer, vamos misturar ele falou do oboé, né, o corno inglês é um instrumento derivado do oboé, com o piano, que também é um instrumento bem, digamos, europeu, né, mas que foi abrasileirado pelos pioneiros, né? E a gente vai tentar percorrer essa linha que eu chamo de música brasileira, né? Assim, mais de acordo com o Tom Jobim, e menos nacionalista, porque ocorre que esse nacionalismo também no final, né, da década de 30 e no final da década de 40, sobretudo, com o final da Segunda Guerra, esse nacionalismo pode-se dizer que ele naufragou, né? E começou a acontecer um internacionalismo por conta dos amigos do Evan que vieram, né, os jazzistas que passaram a ocupar o cenário do mundo inteiro, não apenas do Brasil. O jazz começou a dominar, logo em seguida o rock, e logo em seguida a coisa se tornou um internacional popular e não mais um nacional popular, como queria o Mário de Andrade, mas assim, eu não estou condenando o Mário de Andrade, vejam, ao contrário, né, o Mário de Andrade foi importantíssimo, ele mesmo se retratou, ele percebeu no final, que ele morreu em 45, subitamente. E ele viu que a coisa era bem mais complicada do que ele defendia. Ele escreveu um texto, e assim, revendo os próprios conceitos dele em 42, e vendo que aquele nacionalismo não tinha mais lugar, né, no mundo que se anunciava então a partir de 1950, mais ou menos. Então, essa frase do Tom Jobim, pode passar? Isso aqui também nós já falamos, essa ideia de que o Villa-Lobos se tornou uma espécie de compositor intuitivo, gênio espontâneo da raça, né? Uma ideia de raça, mais uma vez. Pode passar? E aqui, para terminar, algumas palavras dessa tríade, Edu, Jobim e Villa-Lobos. Então, o Edu falando sobre Villa-Lobos, né? Você admira um compositor como se fosse uma bela casa, mas percebe que é um lugar onde você jamais moraria. Villa-Lobos é a casa onde eu moraria. Ele dá essa indicação do que fazer com a música brasileira, de como ser brasileiro da melhor maneira possível, sendo absolutamente universal. O original é exatamente por isso, porque é uma linguagem que ninguém tem no mundo.
você tem que ser brasileiro para fazer isso, tem que ter um sangue meio negro ou de índio, uma coisa do Brasil. Está tudo lá no Vila. Acho que Vila Lobos é o melhor caminho para a música brasileira, né? E falo isso não só para a música erudita, mas para a música brasileira em geral, popular, médio popular, o que você quiser chamar de música com todos os nomes. Vocês podem estar se perguntando, pô, mas você não falou que o Vila Lobos era nacionalista? Sim, ele era, e ele adotou, ele esteve nesse ambiente em 1930, só que depois ele mesmo também transcendeu a isso, né, e passou a compor baquianas, passou a compor melodia sentimental, né, cantilena da baquianas, melodias que se tornaram universais, como disse o Edu Lobo. Passando, por favor. E já o tom sobre o Edu. Sua música, muito bem feita, tem cheiro de mato, às vezes de mar, como no Arrastão, cheiro de mar bem brasileiro. Aí ele vai dizer das canções que ele compôs, né? O Edu Lobo, Upa Neguinho, Ponteio, Marta Saré, Viola Fora de Moda, Reza, Canção do Amanhecer, Canto Triste. São tantas e tão bonitas as canções, sambas, frevos, chachados, baiões, choros, valsas e modinhas. E aí ele fala assim, né, que pescador, nadador, ginástico, carioca, nordestino, pernambucano, tanta coisa. Sangue de índio, há mais de 60 mil anos no Brasil, segundo o sertanista Orlando Villa-Lobos. Teu destino traçado, eu vos saúdo em nome de Heitor Villa-Lobos, teu avô e meu pai. Então aqui foi um dos motivos também, uma das frases, né, que eu estabeleci essa relação afetiva entre Tom Jobim, Villa-Lobos e Edu Lobo, né? Nesse sentido histórico também, no sentido em que a afetividade, ou uma consciência afetiva se torna uma consciência histórica, né? E é disso que eu falo no livro, a partir de alguns conceitos também que foram extraídos de autores como Raymond Williams, né? É um estudioso, um intelectual inglês. Pode passar, por favor? E aí, para finalizar mesmo, então, eu trago essa ideia de brasilidade segundo Guimarães Rosa, né? Que é um recurso à literatura, que é um dos capítulos do livro também, estabelece uma relação muito forte, né, entre música e literatura, não apenas com o Tom Jobim tem uma proximidade com o Guimarães Rosa, mas o Vinícius de Moraes com Baden-Powell, com o próprio Tom Jobim, João Cabral de Melo Neto com o Chico Buarque, né, com aquela peça Funeral de um Lavrador. Então, assim, eu estou trazendo aqui algumas ideias do Guimarães Rosa sobre o que seria, então, a brasilidade, né? Correndo por fora daquele nacionalismo pesado, né, assim, meio autoritário que a gente falou, que existiu de fato, né? E que alguns compositores, intelectuais e músicos estiveram envolvidos. Então, a brasilidade, segundo Guimarães Rosa, existe como a pedra básica de nossas almas, de nossos pensamentos, de nossa dignidade, de livros e de toda a nossa forma de viver. Ou, digamos, para salientar a importância irracional, inconcebível, intimamente poética, que a palavra em si contém uma definição que tem valor para nós, para o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, de viver e sentir. Brasilidade é talvez um sentir-pensar. Sim, creio que se pode dizer isto. Passa, por favor. São 3. Falemos da brasilidade. Nós, os brasileiros, estamos firmemente persuadidos, no fundo de nossos corações, que sobreviveremos ao fim do mundo que acontecerá um dia. Fundaremos, então, um reino de justiça, pois somos o único povo da Terra que pratica diariamente a lógica do ilógico, como prova nossa política. Esta maneira de pensar é consequência da brasilidade. Isso é uma entrevista que ele deu para o Gunther Lorenz, né? Esses slides não têm as fontes, mas está tudo no livro. Pode passar, por favor? E a última. Para compreender a brasilidade, é importante, antes de tudo, aprender a reconhecer que a sabedoria é algo distinto da lógica. Sabedoria é saber e prudência que nascem do coração. Minhas personagens, que são sempre um pouco de mim mesmo, um pouco muito, não podem ser intelectuais, pois isso diminuiria sua humanidade. Então, passa, por favor. Então, gente, é isso que eu queria dizer. Obrigado a você, Luciana, pela oportunidade, pelo projeto, agradecer a toda a equipe também. E nós vamos tocar para vocês, então, um repertório que vai iniciar com
São algumas peças, a gente está com essa questão do atraso, né? E vamos começar com uma peça bem europeia, né? Para mostrar para vocês, assim, não com essa intenção, apenas porque ela entrou no nosso repertório, nós estamos iniciando o trabalho, ainda não temos o repertório diretamente relacionado ao livro, né? Que seja Vila Lobos, Tom Jobim e Edu, temos Tom Jobim. Mas então a gente vai começar com um Lied, né? Que quer dizer uma canção, em alemão, quer dizer Lied, de um compositor francês chamado Eugène Bozart, que é um compositor do século XX. E em seguida a gente faz a Valsa Triste do Radamés Inhatli e depois a gente então vai tocar alguns choros, 2 do Paulinho da Viola, 2 do Tom Jobim, um do Pixinguinha, um do Evan e um do Pixinguinha.